tô chegando para a gente conversar um pouco sobre criatividade e sobre o quanto ela está conectada com a sua autenticidade. O quanto ela flui melhor quando você se permite ser você, sem medo algum de se expressar do jeito que você sente que deve se expressar. Um tempo atrás, logo no início, logo depois que eu me formei, eu estava muito naquela coisa, naquele lugar do se posicionar, como falar. E eu comecei muito atrás disso. E cada vez que eu ia atrás dessa loucura, mais eu me desconectava de quem eu sou, das coisas que eu gostava de fazer, das coisas que eu tinha prazer em fazer. E eu fui buscando e, sem perceber, eu fui me afastando dessa pessoa que eu sou. Consequência, as coisas começaram a ficar estranhas, chatas, não fazia nenhum sentido para mim, porque eu tenho uma forma de me comunicar, de colocar a minha voz no mundo. Eu tenho um jeito e tudo aquilo lá que eu estava vendo não tinha nada a ver com esse jeito, com o que eu acreditava. E eu comecei a questionar. Só que ao invés de questionar o método do outro, eu comecei a me questionar as minhas verdades, questionar aquilo que eu acredito e que faz sentido para mim. E aí é perigoso porque eu mexi numa estrutura muito importante para mim, sabe? E aí quando a gente perde essa estrutura, o nosso prédio começa a balançar e as coisas começam a ruir, sabe? A cair sobre a terra. E aí, quando a gente se vê num lugar sem saber quais são as nossas verdades, a gente entra em desespero e começa a sair catando tudo que a gente acha que deu certo em algum ponto para alguém. Só que não é porque deu certo para o coleguinha que necessariamente vai dar para a coleguinha aqui também. E aí você começa a se forçar a fazer algo que não tem nada a ver com você. E assim, tentar fazer, se permitir, no início já é algo difícil. Aí entra o plus de você tentar fazer algo que não tem nada a ver com você, só porque o outro tá dizendo que vai aí, surfa essa ondinha aí que dá certo. Ah, minha amiga, é aí que não dá certo mesmo, fica insustentável, porque aquilo não tem a ver com você. Aquilo não te dá prazer nenhum. E aí a gente desiste, muitas vezes. Muitas vezes, hoje, eu tenho a consciência que a gente desiste, não é porque a gente deixou de sonhar com aquilo, ou de acreditar com aquilo, ou de acreditar naquilo. É que simplesmente a gente se deixou atravessar pelo outro. Ao invés de a gente confiar mais naquilo que a gente acredita e fazer da forma que a gente acredita, a gente fica procurando a tal da expertise, a tal da... Como é que é o nome? Ai, meu Deus, quando a pessoa tem autoridade do outro e esquece que a gente também tem uma autoridade preciosa, que é a nossa verdade, que é o nosso jeito, que é a nossa autenticidade, que é a nossa forma de se colocar no mundo. E isso é único, é exclusivo, é nosso. E vai mexendo em tudo, né? Até com o rolê da nossa criatividade. Outro dia eu me peguei falando comigo, como é que eu me tornei essa pessoa zero criativa? Não que eu sempre fui uma pessoa muito criativa, não. Mas eu tinha um mínimo de criatividade. E aí, de repente, me vi num lugar sem criatividade nenhuma. E aí eu não consegui entender muito bem isso. Desde então, já que eu tava nesse limbo, eu falei, só tem um lugar que eu posso voltar e que é minimamente confortável para mim. É voltar pra Ju, porque eu conheço, porque eu acredito, porque é confortável, porque faz sentido. E quando eu peguei esse caminho de volta, que eu comecei a fazer essa reconexão comigo, eu comecei a perceber que a minha criatividade começou a voltar, as minhas ideias, meus pensamentos começaram a fluir. E eu entendi que talvez é isso aí, não lutar com quem eu sou, é simplesmente surfar a minha ondinha, não a ondinha do outro. Existe uma diferença crucial nisso.
a minha ondinha, mas não tenho muita certeza sobre qual é a minha ondinha. Tudo bem, mas vai seguindo aí, ó, pelo que você acredita ser minimamente certo e confortável para você. Porque quando a gente tá ali no nosso caminho, dando os nossos passinhos, fazendo do jeitinho que a gente sabe e gosta de fazer, vai ficando mais leve, sabe? Já existe uma caralhada de coisa por trás, né? De você ir lá, criar, fazer, colocar no mundo. Já existem tantos meios, receios por trás desse movimento, porque a gente vai dificultar ainda mais, trazendo mais um ruído, que é o ruído da voz do outro, do olhar do outro, para algo que é nosso, que a gente está criando. Quem tem que validar isso somos nós. É isso, tem que fazer sentido pra gente. Porque quem tá fazendo é a gente. E se fizer sentido pro outro, vai conectar de alguma forma. Enfim. Só sei que voltar pra gente é se permitir colocar de fato a nossa criatividade no mundo. Aquela criatividade que parte daqui, ó, da nossa verdade. Daquilo que nós somos naquele momento. É isso. Pensa aí. Talvez, só talvez, sua criatividade esteja murchando, minando, porque você está buscando mais fora o que está dentro. Põe tua voz aí no mundo, sem medo, sem receio. Se permita. Se permita. Bom, amanhã a gente tá de volta, tá? Beijo e tchauzinho.